terceirizamos responsabilidades. Sim. Se o planeta a gente não conseguir mais sobreviver nesse planeta, possa ser que eles, grandes potências, as pessoas, até como filme, Sim. se tiver uma catástrofe, eles já tem um plano B, plano C, Eu plano acho que D. eles têm, por isso que eles estão nem aí para isso. Né? Eles têm. Então, assim, aqui, se a gente é mais por uma consciência, uma responsabilização. Tipo, eu tô aqui no estúdio de vocês, tudo organizado, tudo limpo. Se eu jogar um papel no chão, alguma coisa, você vai se incomodar. Claro, você não vai se incomodar? Tudo bonito. Se fosse tudo sujo, tivesse... Não, você eu não vou ligar, não. Né? Se for outra pessoa, eu fico, não, mas você vai dizer assim... Sujando o meu ambiente. Justamente, né? Então, assim, a gente precisa começar a se responsabilizar, porque a responsabilidade é compartilhada. Né? A gente precisa entender, por exemplo, em 2019 eu participei da Climate Week em Salvador. A gente conseguiu uma vaga, porque a gente já estava fazendo alguns projetos lá em Quijingue, a gente conseguiu pela Humana, é uma entidade, né, que é internacional, e a gente conseguiu participar porque tinha um projeto para a gente até mostrar lá nos estantes. Na principal, não. Principal eram os melhores, os melhores cientistas do clima do mundo. Isso em Salvador. Era em Salvador, Climate Week 2019. E assim, que você não tinha ninguém que não tivesse com fone para tradução. Porque era uma fala russa. Eram pessoas do mundo inteiro. Era uma fala russa, não tinha slide, não tinha nada que você pudesse depois pegar só, acho que o professor Carlos Nobre, outro que usou. Mas era uma fala russa, era uma fala alemã, era uma fala americana. Então, assim, eram várias falas do mundo todo daquilo ali, e eles dizendo, tanto que o ministro na época, Salles, foi lá, não conseguiu falar nem 5 minutos. José não teve nem vergonha, né? Foram muito, e só cientista, viu? Só tinha, acho que não era, que era só não eram pessoas, curioso. Não tinha pessoas da sociedade civil, não, ou se fosse só de conselho, só profissionais da área. A gente estava lá porque tinha projetos aqui, e a Humana fazia parte. E a Humana conseguiu pra gente ir participar, mas só era cientista, não tinha ninguém leigo, não. Pachorra de aparecer lá. E quando ele esteve lá, ele não conseguiu falar, não conseguiu falar eu tenho até gravado, eu não postei porque eu acho deselegante, pra falar a verdade. Não posto, não. Eu quero mais essa deselegância, seja não, é tanto que eu comentei na época, né? O que ele fez, foi a gestão dele. Eu comentei na época que mas as vaias em si, eu não gosto de nada que seja pra humilhar, sabe quem? Eu acho que tenho esse problema. Eu falo assim, mas minha mãe dizia sempre, quem tem vergonha não faz vergonha. Isso, então assim, o que forem palavras que precisam ser ditas são palavras de edificação. Palavras de humilhação eu não acho que seja... Muito evoluída, mas eu tô no caminho da evolução. Não, mas é porque também não sou tão boa assim não, é porque eu sei que eu pago, entendeu? Eu tenho a lei do retorno. Eu tenho esse problema com minha língua, principalmente. Então eu sei que tudo eu pago. Não adianta, pelo menos a minha crença. Tudo eu acho que eu pago. Então assim, se eu fizer com ele, eu sei que eu vou pagar 3 vezes mais. Então eu tenho que me conter mesmo. E eu, no fundo, não me agradaria. Poderia, na hora, no calor da emoção, dizer aquilo. Mas depois minha consciência disse, e aí, Jaqueline? Foi bom? E se fosse você? Né? E eu ia me colocar no lado dele. Então eu comentei e tal, mas não botei vaia, essas coisas assim. Que ele não foi bem tratado e tal, por uma série de razões. E quem quem é aspirante ambientalista sabia qual era o perfil dele, então eu estava lá também. Eu disse, rapaz, não acredito que ele vem, não. Quando disseram o ministro Salles tal, era até que foi Neto, na época o prefeito era Neto, a Semineto, e Salles disse, eu não acredito que ele vai, não. Não é possível. Só que eu ainda essa galera a gente pode acreditar tudo. Né? Só que eu leiga, e lá eram cientistas, então eu leiga, eu estou vendo o que está passando na televisão. Às vezes o mundo científico não era aquilo que passava na televisão, mas o mundo científico, ele mais do que, eu digo, então é verdade o que está acontecendo, não é só mídia, né? Porque às vezes a mídia ela coloca alguma coisa ou induz o que é que está acontecendo. Ou amplifica para que as pessoas consigam meio que se chocar para ver se conseguem mudar, né? Talvez isso. Então eu fiquei assim, mas quando eu vi que a classe científica estava toda contra ele, foi muita confusão. Ele teve que sair porque ele não conseguiu ficar. Foram 5 minutos de vaia, muito pesado, né? Muito pesado. E quando você me fala isso, o professor Carlos Nobre, nesse mesmo dia, não sei se você lembra da foligem que teve em São Paulo, de uma nuvem de foligem que teve em São Paulo, que São Paulo escureceu durante a tarde, 3 horas da tarde. Foi 2019? 19. Eu estava lá. Em São Paulo? Tava. Você viu?
Eu não lembro se eu vi, não sei se eu já estava voltando, eu tenho que saber o mês. Mas se eu não estava lá nesse dia, não, eu já estava por aqui. Mas eu me lembro que a parte que eu ficava, que eu morei lá em São Paulo, era Zona Leste. E tinha algumas fábricas do lado. Teve uma vez que ficou tipo um laranja, mas era um laranja tão estranho, tipo um laranja apocalíptico o céu. E eu morava com uma amiga minha daqui de Euclides também, Dani. Eu disse, Dani, eu acho que vai dar merda aqui alguma coisa. Eu pensei que uma daquelas refinarias, daquelas fábricas ia estourar alguma coisa. E isso, na verdade, já é um sinal. Que essa fuligem, se eu não me engano, foi das queimadas da Amazônia que foi bater em São Paulo. Justamente. Então, o professor Carlos Nobre, naquele dia, porque a gente tinha um projeto, né, que é o projeto Sementes, que a gente tinha implantado lá em Maceté, em Algodões e Quijingue, que era minha parceira, minha amiga do coração, foi um presente de Deus. Se Carol estiver assistindo, Carol, você para mim foi um presente de Deus que me apoiou em tudo. Toda a loucura que eu inventava. Carol, que era sobrinha do prefeito Nininho, que era minha secretária na época, né? Ela me apoiava. Financeiramente também. Era rachado tudo que a gente fazia, porque como é algo de experimento, ninguém vai lhe apoiar. Né? Você precisa até desrespeitoso, desonesto você pedir apoio daquilo que você não sabe nem que se vai dar certo ou não. Então a gente tinha que botar a cara e Carol me ajudava em tudo que eu fazia. E a gente trocava os resíduos por alimentos, brinquedos, material. Os resíduos que você fala plástico, papelão, tal. A gente montou uma feirinha. Óleo de cozinha também? Tudo, maceté e algodões. Quando o professor Carlos Nobre apresentou um estudo dizendo que todo o semiárido do Brasil, semiárido, todo, lá de cima e o centro-oeste, em 2050, se continuar da forma que nós tratamos o planeta, ia desertificar. Ficaria inabitável, nem é só deserto. Inabitável pela elevação da temperatura, porque o nosso corpo, que menos aguenta a temperatura, é o cérebro. Então, ele começou mostrando aumento do cérebro, o cérebro inchado, as reações físicas. Nem bicho, nem homem. Nem bicho, nem homem. Quando a gente saiu de lá, né, já à noite, vimos no noticiário da TV a fuligem que teve em São Paulo. Então eu digo, e isso que ele disse, se não tiver nenhum fato que antecipe essa data, ele falou 2050. Ou seja, você já ficou com... E outra, ali a gente, não sei se você já ouviu falar sobre rios voadores. Já ouviu falar? Os rios voadores são um fenômeno que acontece na Amazônia. É um que, tipo, o vento faz um círculo como se fosse, tipo, como é que a gente chama aqui? Que tem de areia. Redemoinho. Pronto, redemoinho. É um redemoinho no mar que transporta água para outros lugares? Isso, só que ele não chega a ser redemoinho. São rios flutuantes que a evaporação fica lá em cima. Ele evapora. Ele tem um poder tão grande, um fenômeno tão magnífico, que ele eleva as águas, né? Eles ficam flutuantes e eles vêm para o Sudeste. Quem alimenta de água o Sudeste é a Amazônia. Então, queimou a Amazônia, secou a Amazônia, você vai estar seco. O Sudeste, não a gente. Porque o fluxo, né, que ele faz, ele abastece lá o Sudeste. Então, o Sudeste, o pessoal do Sudeste seriam os principais protetores da Amazônia, porque eles são os mais impactados. E todo mundo já tinha esse estudo sobre os rios voadores, mas ninguém considerava. Já que teve aquela fuligem, deu para perceber que de fato existia. Isso foi um estudo, porque naquela parte de São Paulo, em todo o globo, era deserto. Aí ficaram sem entender por que São Paulo é deserto, é terra da garoa. Né? Então, eles começaram a se questionar. Aí eles perceberam que ia corrente marítima, tal, batia nos Andes, e ele voltava e fazia esse percurso. Então, quando você ele coloca o mapa, né, mais adequado, aí ele faz todo o percurso que deságua em São Paulo. Então, a partir daquele momento, a gente começou a tratar também, a trocar os insumos por mudas de planta. Porque o que mais ameniza o efeito são plantas, não adianta. Até hoje são plantas. A gente precisa reduzir as emissões, só que também a gente... precisa plantar, replantar. Então, a gente começou a fazer a arborização de plantas nativas. Então, a gente começou a trocar. A primeira pessoa que aderiu a esse projeto foi Jane, cabeleireira aqui. Tanto que a gente tem até algumas fotos. E hoje ela tinha comprado na época um espaço, não tinha feito nada. E a partir daí, hoje já é
um espetáculo e tudo. Dela. Então a gente trocava o resíduo, ela deixava todo o resíduo lá do salão e a gente trazia mudas para elas, porque lá em Quijinho tem um viveiro, né, de mudas nativas, frutíferas e não frutíferas. Então a gente começou a trocar.